Dennis Lynn Rader nasceu em 9 de março de 1945, filho de Dorothea May Rader e William Elvin Rader, sendo um de 4 filhos. Seus irmãos eram Paul, Bill e Jeff Rader. Nascido em Pittsburgh, Kansas, ele cresceu na cidade de Wichita. Seus pais trabalhavam muito e prestavam pouca atenção nos filhos. Rader, mais tarde, confessaria que se sentia negligenciado e abandonado. Lembraria com especificidade o sentimento de ser ignorado por sua mãe e o ressentimento que isso gerou contra ela. Uma análise dos padrões de comportamento exibidos pela maioria dos assassinos em série revela a presença de 3 elementos recorrentes desde os primeiros anos de vida: crueldade com animais, atração pela morte e um desejo sexual incontrolável. No caso de Dennis, essas características tomavam formas sádicas. Dennis encontrou suas primeiras vítimas em animais de pequeno porte, a quem buscava para torturar e matar, exibindo seus corpos como troféus. Esse contato inicial com a morte marcou o treinamento do serial killer em crescimento. Com o tempo, suas fantasias se expandiram e começaram a dominar sua mente. Ele passou a espreitar vizinhas enquanto trocavam de roupa pela janela, chegando até mesmo a roubar peças íntimas femininas para usá-las se fantasiando de suas futuras vítimas. Utilizando cordas, ele praticava asfixia em si mesmo enquanto se masturbava. Rader manteve suas inclinações sexuais bem escondidas e era descrito em sua comunidade um rapaz normal, cortês e educado. Depois de se formar na escola, Dennis conseguiu uma vaga na Kansas Wesleyan University. Tratava-se de uma instituição de orientação cristã afiliada à Igreja Metodista. As notas de Dennis na universidade eram medíocres, levando-o a abandonar o curso após o primeiro ano. Em 1966, ele ingressou na Força Aérea Americana, no qual permaneceu por 4 anos, desempenhando funções administrativas. Dennis alcançou o posto de sargento antes de ser dispensado da carreira militar. Em seguida, ele se mudou para Park City, um subúrbio de Wichita, onde começou a trabalhar como açougueiro em um supermercado onde sua mãe trabalhava como escriturária. Em maio de 1971, ele se casou com Paula Dietz. O casal teve 2 filhos, Carrie e Brian. Dennis era notoriamente educado e respeitador. Sua obsessão por regras e organização, talvez influenciada por sua experiência militar, refletia-se em seu lar. Em 1973, ele conseguiu concluir um curso de eletrônica em El Dorado. Nos anos seguintes, ele mergulhou nos estudos e obteve um diploma em administração de justiça. Nessa época, ele já era um membro ativo de sua igreja, envolvendo-se no grupo de jovens. Ex-militar, casado e pai de família, presidente do conselho da igreja e líder dos escoteiros mirins do Kansas. Porém, por trás dessa fachada impecável, escondia-se o BTK, um assassino que aterrorizaria sua comunidade com uma série de crimes hediondos. Inicialmente, Dennis trabalhou para a empresa Coleman Company, uma empresa especializada em outdoors. No entanto, nos 14 anos seguintes, ele trabalhou instalando alarmes e sistemas de segurança residencial para a empresa ADT Company, cujos pedidos haviam aumentado exponencialmente após começarem os assassinatos perpetrados por ele. Em relatos posteriores à sua prisão, ex-colegas de trabalho se referiram a Dennis como um homem excessivamente zeloso e extremamente rígido, além de sentir um prazer especial em intimidar e assediar mulheres solteiras. Ele confessou ter planejado inúmeras vezes seu primeiro ato homicida, mas sempre desistia no último instante. Entretanto, em 15 de janeiro de 1974, ele decidiu ir até o fim. A família Otero havia se mudado recentemente para Wichita, vinda de Nova York, em busca de segurança e tranquilidade naquela pacata cidade. A família era composta por Joseph e Julie Otero, pais de 5 filhos.
No momento do fatídico ataque, os filhos de 9 e 11 anos estavam em casa, acompanhados pelos pais. Após estudar cuidadosamente a rotina da família, ele estacionou seu carro em uma rua próxima à residência do Zotero. Seu plano era satisfazer suas fantasias mais sombrias dessa vez. Determinado, Dennis caminhou até a casa escolhida, adentrando-a através da garagem. Lá, ele usou um alicate para cortar o fio do telefone, eliminando a possibilidade da família pedir socorro. Assim que terminou de cortar o fio, a porta se abriu, revelando Joseph Jr. e o cão da família, que começou a latir. Dennis, sem hesitar, sacou um revólver calibre 22. Ele empurrou o garotinho para dentro da casa, mantendo o cachorro trancado do lado de fora. Dennis esperava encontrar apenas a mãe e as crianças ali dentro. Porém, o pai da família, Joseph, também estava em casa se recuperando de um acidente de carro que havia sofrido. Apesar da surpresa, Dennis rendeu a família afirmando que tratava-se de um assalto e que estava fugindo da lei e precisava de dinheiro. Para tentar tranquilizar as vítimas, Rader afirmava que iria amarrá-las apenas para que não causassem problemas e que logo iria embora. O casal, junto com seu filho Joseph Jr., tiveram as mãos amarradas atrás das costas. Todos os três foram assassinados por estrangulamento e deixados no quarto. Após ver seu irmão e pai serem mortos daquela forma terrível, Josephine, o alvo principal de Dennis, viu o sorriso da maldade nascer no rosto do assassino. Ele a levou até o porão para pendurá-la pelo pescoço em um cano de esgoto. Dennis então realizou por intermináveis horas atos perversos e repulsivos para satisfazer suas fantasias doentias. Em depoimento posterior à sua prisão, Dennis revelara que, para completar seu sadismo sexual, ele costumava asfixiar suas vítimas até a quase inconsciência. Ele então esperava que elas reagissem para enforcá-las novamente. O criminoso então roubou um dos carros da família e fugiu do local, deixando o veículo no estacionamento de um mercado a 800 metros da casa deles. Ele ajustou o banco para que ficasse em uma altura desproporcional a ele, com o objetivo de criar uma pista falsa e confundir a investigação da polícia. Pouco tempo depois, os filhos mais velhos da família Otero chegaram em casa e se depararam com aquela cena terrível. A polícia conseguiu coletar material genético em uma das coxas de Josephine para ser comparado com amostras de possíveis suspeitos. Os investigadores notaram que cada vítima estava amarrada com um tipo de nó diferente, um indicativo do conhecimento militar do criminoso. Chegando em casa, Dennis detalhou o que havia feito em um diário e escreveu um poema sobre o ocorrido. Enquanto a polícia começava a investigar esse crime hediondo, Dennis recebia o título de líder dos escoteiros e se preparava para assumir o cargo de presidente do conselho em sua igreja. Dennis era o retrato perfeito de um serial killer, um homem exemplar, mas com pensamentos perturbados e fantasias aterrorizantes. Nos 3 anos seguintes, Dennis fez outras 3 vítimas fatais: Kathleen Bright, Sheila Halford e Nancy Fox. O modus operandi de Dennis Rader era considerado um stalker. Perseguia a vítima, que era alguém aleatório que ele encontrava pelas ruas, conhecendo seus horários e com quem moravam para entender o melhor momento para o ataque. E então invadia suas casas quando elas não estavam lá. Depois cortava a linha telefônica e esperava a sua chegada. Com seu kit contendo sacos plásticos, cordas, faca e um revólver, Dennis rendia a vítima. Em algumas dessas casas, a empresa de segurança para a qual Dennis trabalhava havia realizado a instalação do sistema de proteção justamente para impedir a ação de criminosos, e com o seu conhecimento, ele conseguia desativá-los sem maiores problemas. Já dentro da casa, sua vítima era amarrada, violada sexualmente, torturada e estrangulada até a morte, para que as fantasias de Dennis fossem realizadas. Após se satisfazer, o criminoso fugia do local, voltando para sua vida falsa de cidadão modelo.
Diferente de outros serial killers, ele conseguia manter um bom intervalo de tempo entre os assassinatos. Isso acontecia pois ele conseguia acessar suas fantasias de outras formas, vestindo-se de mulher, e com fotos que ele tirava de si mesmo durante o ato de seus crimes, na maioria das vezes usando uma máscara. Dennis sentia que ele era suas próprias vítimas e se masturbava, obtendo um prazer doentio. Ele mantinha um diário detalhado de cada crime cometido, incluindo fotos e descrições. Para ele, esses atos terríveis eram como arte, e ele chamava cada vítima de projeto, transformando pessoas em objetos descartáveis, com o único objetivo de satisfazer suas fantasias. Isso indicava a total ausência de empatia ou remorso, características associadas à psicopatia. O assassino sabia exatamente o que estava fazendo. Ele sabia o sofrimento que causava a outras pessoas, mas permanecia completamente alheio a esse fato. Dennis declarou posteriormente que suas ações foram feitas pela vontade de uma entidade sobrenatural demoníaca que o levava a matar. Ele a chamava de Fator X. Segundo ele, essa mesma força que motivara os crimes acometidos por Jack, o estripador, o filho de Sam e o estrangulador de Hillside. Isso pode soar estranho, já que ele era um membro bastante ativo da igreja. Em teoria, demônios seriam repelidos por pessoas e locais dessa natureza, mas esse não era o caso de Dennis. Certo de que ninguém seria capaz de capturá-lo, no início de 1978, o serial killer passou a desafiar a polícia. Ele enviou uma carta para uma emissora de TV local, onde reivindicava os créditos das mortes da família Otero e das 3 últimas mulheres encontradas, como se fosse algum prêmio. Na mensagem, ele sugeriu vários nomes para si, incluindo o nome que ficou conhecido, BTK, que significa Bind, Torture and Kill, em português, amarrar, torturar e matar, um resumo de seu modus operandi. A carta foi entregue à polícia, que ainda não havia encontrado evidências fortes o suficiente para apontar algum suspeito. Infelizmente, ele faria mais vítimas. Maureen Hedge, de 53 anos, seria a próxima. Após cometer todas as atrocidades, ele levou o corpo da mulher para a igreja da qual era membro. Lá, tirou fotos do corpo amarrado antes de colocá-lo em um saco preto e jogá-lo em um canteiro na estrada. Entre os anos de 1985 e 1986, Dennis Rader perpetraria seus últimos crimes. Wallace Red Miller e Vicky Lynn Weger, ambas por estrangulamento. Em 1988, após os assassinatos de 3 membros da família Feiger em Wichita, uma carta supostamente escrita pelo assassino BTK foi recebida por um jornal. Nela, ele negava ser o responsável pelos assassinatos, mas elogiou o autor afirmando que ele fez um trabalho admirável. Em 2004, a investigação sobre o assassino BTK já havia sido arquivada, sendo considerada um cold case. Nessa época, Dennis Rader havia lido no jornal uma matéria sobre os quase 30 anos do primeiro crime do BTK, o assassinato da família Otero. Porém, naquela altura, poucas pessoas na cidade de Wichita se lembravam dos assassinatos com clareza, e muitos policiais acreditavam que possivelmente o BTK estivesse morto. Isso deixou Rader irritado, e ansiando por reconhecimento, ele voltou a mandar uma série de cartas para a mídia local. Isto se provaria um erro, já que até aquele momento a polícia não tinha nenhum suspeito, e essa comunicação abriu uma nova linha de investigação para encontrar BTK e prendê-lo. Com o caso reaberto e o avanço da tecnologia forense, uma amostra de DNA foi coletada pela perícia da última vítima de BTK, gerando uma nova prova. A polícia começou então a fazer uma série de testes de DNA com centenas de homens para descobrir quem era o serial killer. No total, mais de 1.300 amostras foram analisadas, porém sem nenhum resultado positivo. Nos meses seguintes, Dennis continuou desafiando a polícia, enviando charadas e descrições que apenas o assassino saberia sobre os crimes cometidos. Ele tentava provar que era de fato o BTK.
Ele enviou um rascunho para ser usado em um livro sobre seus crimes, retratando a si mesmo como um ser superior, alguém acima da justiça que nunca seria pego. Suas provocações continuaram, agora por meio de cartas e pacotes deixados em bibliotecas e lojas de materiais de construção. Em janeiro de 2005, uma das câmeras de vigilância flagrou imagens de Dennis deixando um pacote no fundo de uma caminhonete no estacionamento da loja Home Depot antes de voltar para o seu veículo e deixar o local. Embora não fosse possível o reconhecimento facial, a polícia agora tinha a identificação do modelo do carro, um Jeep Cherokee preto. O tempo passou e BTK não tinha mais a mesma disposição para escrever longas charadas. Por conta disso, ele questionou a polícia em uma de suas cartas, perguntando se um disquete poderia ser rastreado. Os agentes responderam através de anúncio num jornal local que não era possível rastrear um disquete e que era seguro enviá-lo. Assim, BTK o fez. O disquete recebido pela polícia teve seus metadados analisados pelos peritos, que conseguiram extrair informações importantes. Isso incluía o nome da igreja frequentada por BTK, assim como o nome Dennis, da última conta utilizada para modificar o arquivo do disquete. Uma busca na internet mostrou que havia um Dennis Rader que era presidente da igreja luterana local. Hoje, muita gente questiona se BTK não fez de propósito para ser pego. Perguntar à própria polícia se um disquete poderia ser rastreado não parecia uma atitude muito inteligente. Quando os investigadores foram até a casa de Rader, eles avistaram o Jeep Cherokee preto na sua garagem, o mesmo modelo que a imagem da câmera de segurança do Home Depot havia registrado. Isso era uma evidência circunstancial forte contra ele. Porém, a polícia precisava de provas mais diretas conectando Rader com os crimes, antes que finalmente pudessem detê-lo. A polícia obteve então um mandado judicial que permitia aos investigadores acesso a exames da filha de Rader, que estava na clínica médica da Universidade Estadual do Kansas. O teste de DNA mostrou que o assassino era um parente próximo, e combinado com as outras evidências, como o carro, foi o suficiente para a polícia conseguir um mandato de prisão contra Dennis Rader, o assassino BTK. Rader foi preso enquanto dirigia perto de sua casa em Park City, em 25 de fevereiro de 2005. Um oficial de polícia perguntou: "Senhor Rader, você sabe por que está sendo levado?" No qual ele respondeu: "Ah, eu tenho suspeitas do porquê." O Departamento de Polícia de Wichita, junto com agentes do FBI do Kansas, conduziram buscas na casa e no carro de Rader, apreendendo várias provas que o incriminariam. Em uma conferência de imprensa, na manhã seguinte, o chefe de polícia de Wichita, Norman Williams, anunciou: "Ponto final, BTK está preso." Em 1º de março, a fiança de Rader foi fixada em $10 milhões e um defensor público foi apontado para representá-lo. No dia 3 de maio, seu advogado entrou com um pedido de inocência feito por Rader, já que ele havia negado a autoria dos crimes. Contudo, no primeiro dia do julgamento, Rader mudou sua confissão para culpado. Dennis Rader confessou em detalhes todos os seus assassinatos, de forma fria, não pediu desculpas ou sequer demonstrou arrependimento. No dia onde sua sentença seria lida, membros das famílias das vítimas se manifestaram e fizeram suas declarações com Rader. Logo em seguida, ele se desculpou pela primeira vez em um monólogo de 30 minutos. Testemunhas expressaram que ele falou aquilo da boca para fora. Sua declaração tem sido descrita como um exemplo de um fenômeno frequentemente observado entre psicopatas, a incapacidade de compreender o conteúdo emocional da linguagem. Dennis Rader foi sentenciado a 10 penas de prisão perpétua. Ele foi transferido para o Instituto Correcional de Eldorado, no leste do Kansas. Durante a viagem de 40 minutos para Eldorado, Rader começou a chorar quando as declarações que as famílias das vítimas fizeram começaram a serem reproduzidas no rádio. Para sua proteção, ele cumpre sentença em uma cela solitária, com 1 hora de exercício por dia e banhos 3 vezes por semana. A partir do ano de 2006, foi permitido a Rader, de forma limitada, acesso à televisão e rádio, devido a bom comportamento. Entre 1974 e 1991, Dennis Lynn Rader foi responsável pelo assassinato brutal de 10 pessoas, distribuindo medo e terror por onde passava.
hoje com 77 anos de idade. Com a saúde bastante debilitada, encontra-se na penitenciária estadual de Eldorado, abandonado por familiares e filhos que lutam para se distanciar e seguir em frente, deixando-o sozinho num calabouço sombrio com suas memórias sádicas, perversas e doentias.